Olá pessoal, boa noite, né? 18 horas aí, estamos começando uma live aqui no meu canal, né? No meu Facebook. Estou esperando aqui o meu amigo Nelson Abad, que a gente vai bater um papo, ter uma conversa bem interessante aí sobre assuntos importantes, né? Para as pessoas com deficiência, para as pessoas que têm alguém na família, né? Que tem algum tipo de deficiência. Então, o Nelson é um defensor aí dos direitos das pessoas com deficiência, né? É, faz parte do projeto Muleta Neles, que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. E eu também aqui como professor universitário, como pai de autista, né? Temos muitos assuntos em comuns aí para debater, então muito obrigado aí pela sua participação. E se você puder também convidar os amigos, convidar as pessoas que você acha que pode gostar desse vídeo, né? A gente vai estar aqui batendo um papo, uma conversa bem dinâmica, bem bacana aí com a participação de vocês, tá bom? Já agradecendo a todos aí que estão comparecendo, a Adriana já está aí com a gente também. E convidar vocês, né, para participar desse bate-papo. A gente vai falar de como o esporte pode ser uma alternativa para a inclusão social das pessoas com deficiência, né? Vou falar um pouquinho também desse livro super bacana, né, que eu tive a oportunidade de participar como autor. Foi publicado pela editora do SESI e nós estamos confiantes, né, que nessas próximas eleições as pessoas com deficiência sejam tratadas com mais respeito, com mais empatia, com mais dignidade. Então, se você se interessa por esse tema, você pode vir aí bater um papo com a gente, tá bom? Então, uma ótima noite a todos. Deixa eu ver se o Marco está chegando aqui. O Nelson está chegando aí para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre esse tema tão importante, tá bom? Já dá um alô aqui para a Adriana, obrigado. Olá, Nelson. Ô, meu irmão, beleza? Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, Prazer, graças a Nelson Deus. Abad. Legal. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. É gratificante ver pessoas que militam pela pessoa com deficiência, mesmo muitas vezes até às vezes a pessoa tem até uma deficiência, não é aparente, mas não é o caso, né? Exato. Uhum. Então é isso aí. Obrigado. Legal. A gente tem um entendimento que mais fácil para eu poder divulgar aqui também, poder começar Uhum. a, a difundir a informação. E, Legal, Nelson. Tá travando um pouquinho aqui, não sei se a internet aqui em Suzano não é aquela coisa, né? Não sei se aí onde você tá a internet é boa, mas de vez em quando tem aqui uns breaks aqui, mas é importante, né, a gente falar sobre esse tema, também pela iniciativa, o projeto que você defende aí é muito importante. E vamos conversar, né? Vamos ouvir também as pessoas que estão aí participando, já dando uma boa noite a todos, tá? E assim, eu trouxe esse livro, a metodologia para desporto, né? De como o esporte pode ajudar também as pessoas com deficiência. Eu tive o prazer de participar, né, como autor desse livro, né, tive a oportunidade de escrever uma parte aí de um capítulo, né, de como o esporte pode ajudar dentro das escolas. Então, defendo, né, já essa bandeira há algum tempo, né, e percebo que existe uma defasagem muito grande de conhecimento das pessoas, principalmente dos direitos que as pessoas têm, né, em relação a ter uma pessoa com deficiência na família. Então, acho que vai ser bem interessante esse nosso bate-papo. Pode falar um pouquinho mais do seu trabalho também. Eu tive acompanhando o pessoal do trabalho do Muleta Neles, né? Acho que é um trabalho bem relevante e que aqui na cidade a gente ainda não tem é, essa bandeira, vamos dizer assim, mas acho que tem tudo para fazer parte também aqui do cotidiano da cidade de Suzano, daqui da região. Deus abençoe por estar até entrando no assunto sobre uma bandeira de ativismo das pessoas com deficiência. A gente tem uma amiga em comum, né? Doutora Adriana. É uma pessoa bem ativa aqui na cidade de Osasco comigo. A gente vem com uma proposta
sem egoísmo, né? Muitas vezes a pessoa é egoísta dentro do âmbito da política, quer só sair ela, só ela tem a evolução da coisa. E a gente vê com uma proposta um pouquinho diferente, né? A gente vem com uma proposta de estar trazendo ela mãezinha mesmo das pessoas, que ela tem, né? O André, que é uma pessoa com uma deficiência leve, mas é uma deficiência, que é o autismo. Ela também vem me ajudando muito, que sou uma pessoa com deficiência. E assim, ambas as pessoas, a gente tem o conhecimento. O que ela tem de conhecimento eu não tenho. O que eu tenho ela não Uhum. tem. E ela fazendo essa mescla de conhecimento. E, tá dando muito Exato. certo, verdade, muito certo. E falando da bandeira Muleta Neles, porque a bandeira Muleta Neles é uma bandeira de ativismo, não tem a ver com política, tá? Certo. Bandeira falando sobre política, porém não tem viés bandeira política, partidária. Entendo. É Perfeito. política, tá? Cada um tem o seu partido, cada um defende a sua filosofia, porém eu acho que é super necessário que tenha uma bandeira de ativismo, por exemplo, rampa de acesso, é uma coisa que a gente pega muito por aí. Eu estou dando um exemplo, tem coisa bem pior, tá? Sim, sim, E muitas com vezes aquela certeza. muitas vezes, muitas vezes tem aquela pessoa com deficiência, com aquele problema de rampa, e ela não tem voz, não consegue reunir um grupo para poder fazer um protesto. E aí a gente usa Exato. justamente isso, a bandeira Muleta Neles, cada um sai do seu município, faz a junção naquele local e cobra os direitos no caso de governo, que a gente não tem governos, regras e leis. E nesse caminho Que aí a gente legal. vai se encontrando. Estamos em 10 municípios se você abraçar a bandeira. Aí a gente vai para 10 Ah, com municípios. certeza. Ah, com E certeza. fala um Podem pouquinho mais contar do seu comigo aí, livro. já tô. Sim, sim, a gente vai bater um papo, vai falar sobre muitos assuntos aí. É, E você tocou num ponto fundamental, né? É a questão da acessibilidade. Lecionei por 10 anos o curso de Educação Física e uma das matérias que eu leciono é os fundamentos da Educação Física Inclusiva, né? Então, sempre com os meus alunos a gente levava o debate dessa questão da inclusão, do trabalho, né, que pode ser feito com as crianças com deficiência dentro das escolas, né, fortalecendo a questão da Lei 13.146, que ela abraça as pessoas com deficiência e tem na lei ali um texto muito bonito, né, que porém na prática a gente vê uma ausência, né, de muitos desses conceitos que estão lá na lei. Então, a pessoa conhecer a lei, conhecer os seus direitos, eu acho que é fundamental. E uma questão tão importante como essa da questão da acessibilidade, né? Então, eu levantava algumas coisas lá para os meus alunos, fazer pesquisas, conhecer essa realidade, né? E a gente percebe que, assim, as escolas, muitas delas não têm acessibilidade. Como você falou, uma rampa, às vezes ela ia ajudar o aluno a chegar no local de aula, facilitar o acesso, né? E ele estando presente, aí com certeza o professor conseguiria incluir ele na aula, né? Então, às vezes são detalhes, né? E entendendo um pouco mais sobre isso também, porque a questão assim de acessibilidade é uma construção, né? Você tem que mexer no prédio, tem que mexer na estrutura, e por esses prédios, às vezes, serem antigos, né? Tem toda uma parte burocrática, vamos dizer assim, que impede, às vezes, essa obra, né? Então, a política eu acho que é muito importante. Então, as pessoas assim, ah, mas eu não gosto, vou falar de política, não é nada disso. Mas é conhecer os seus direitos e cobrar das pessoas que têm que fazer para que elas façam realmente um projeto mais adequado e que pense nessas pessoas com deficiência. E é exatamente isso que a gente vem brigando e nesses municípios. A gente tem alguns jargões, né? Que é o nada por nós, sem nós, ninguém fica para trás. São alguns jargões que a gente tem dentro do meio da pessoa com deficiência, de pessoas com deficiência, Fazendo esse podendo trabalho para as pessoas, né? trazer diferencial para a cidade, né? Que no caso, o que a gente prega primeiramente é política inclusiva. Às vezes as pessoas Perfeito. falam assim, acessibilidade. Mas espera lá, se o cara, às vezes a gente está falando de rampa, mas se o cara não tem uma É, cadeira de rodas, para que a gente precisa da rampa, né? Se o cara exato. não tem saúde, e saúde que eu falo engloba o esporte, tá?
Eu fui atleta Exato. paradesportivo em natação. Que Eu legal. fui, Perfeito. não cheguei para Olimpíadas, mas tinha índice para Paralimpíadas e tomei um outro rumo na vida que fui ser árbitro de natação. Naquela época dava Puxa, que mais legal. dinheiro, né? Cara, não, cara, atletismo Fantástico, no fantástico. Brasil, você ser atleta no Brasil é bem complicado. Você só ganha grana se É, você tem um estouro muito grande e ainda é grana de patrocinador. Do governo, a gente não verdade. pode esperar muito. Nessa época, nessa correria aí, eu fui ser árbitro de natação, enfim, fui ser analista de sistemas. Eu mexo com Que política há bom, cara. 4 anos, tá? Eu tenho 4 anos Certo. que eu faço ativismo, levantei a bandeira muleta neles e hoje tentando aí alguma coisa para poder mudar o cenário das pessoas com deficiência dentro do governo. E é exatamente Legal, isso. Nelson. Se não tem a saúde, que eu falo que para mim o esporte, a natação para mim foi saúde, esquece, bicho, Uhum. a gente não pode nem falar de rampa aqui, meu irmão. Então eu tenho algumas É, filosofias, verdade, por verdade. Aqui exemplo, esse levar o assunto esporte acabou. para dentro do, por exemplo, levar o Legal, esporte Nelson. para Aqui dentro do acabou. governo, Sim. Surgiu, né, entendeu? esse assunto, né? A gente falou da acessibilidade como um ponto, né? Um tijolinho daqueles ali que precisam ser construídos, vamos dizer assim. Mas eu também, dentro da minha possibilidade, vamos dizer assim, dentro da docência, né? Sempre procurei levar essa questão da inclusão através do esporte, né? Principalmente na educação física, mas não um esporte talvez de alto rendimento, né? Porque aqueles que chegam realmente no alto rendimento é uma quantidade bem pequena, né? Do leque de pessoas que podem conhecer o esporte e através deles absorverem os valores que esse esporte pode trazer, né? Então, eu digo assim, né? Uma pessoa que às vezes ficava em casa, que não tinha uma opção de fazer uma atividade, porque não conhecia o esporte adaptado, né? E tem vários esportes aqui que a gente pode citar, mas aí quando ela passa a conhecer o esporte, ela começa a praticar, seja na escola, ou seja num clube que ofereça aquela estrutura, ela começa a mudar de vida e ter uma outra perspectiva, né? Como você falou da natação e foi ser analista de sistemas, é uma pessoa resolvida, uma pessoa esclarecida. Então, eu acredito que o esporte plantou em você uma sementinha desses valores, né? Para você se construir como uma pessoa social e ter uma representatividade na sociedade. E, infelizmente, muitas pessoas não têm esse acesso. Então, humanizar o esporte adaptado seria uma opção. Eu penso assim, dentro das escolas, ter o torneio adaptado, mesmo que não tenha pessoas com deficiência, olha que interessante o pensamento, né? Porque mesmo não tendo a pessoa com deficiência, quando você faz ela conhecer o esporte adaptado, você faz com que ela valorize mais a pessoa com deficiência. Eu estou dizendo isso desde as primeiras séries, né? E lá ela vai respeitar mais, ela vai ter mais empatia, porque ela vai saber, puxa, não é fácil, né, passar por o que essa pessoa passa, ou ter uma questão da cadeira de rodas, né? Quem consegue ter a cadeira de rodas, ou qualquer outro tipo de deficiência, né? É, eu toco num ponto aí importante que eu já tinha esse pensamento antes de sentir na pele o que eu sinto hoje, né? Por ter um garotinho autista, né? Hoje ele está com 6 anos, e você sentir na pele, né, essa questão das dificuldades de você fazer com que ele se desenvolva, né? Então, eu acho que você tem esses dois lados, né? Quando você sente na pele, você absorve aquilo, né? Então, fazer com que as pessoas conheçam esses esportes, valorizem e por aí valorizem mais essas pessoas que têm muito potencial, têm um brilho enorme, mas que às vezes esse brilho fica escondido porque ela não conhece, ela não sabe muito bem o que fazer, né? E lá na lei, né, ela preconiza que a pessoa ela seja preparada para o trabalho, né? Então as empresas também, hoje em dia, elas têm uma possibilidade muito grande porque ela precisa contratar e cumprir cotas de pessoas com deficiência. Então, projetos esportivos que incluem essa pessoa pode ser uma porta, né, de ela entrar, às vezes, na empresa pelo esporte e representar essa empresa em atividades competitivas, né, e ocupar também um lugar dentro do posto de trabalho, enfim, são muitas possibilidades. O que precisa realmente é pôr a mão na massa, né, é fazer acontecer. Então, a gente sabe que dá certo, né? Eu tenho uma experiência aqui que eu sei que dá certo, que é uma metodologia
de um projeto que acontece no SESI São Paulo hoje, né, que tem mais de 150 atletas que hoje se representam e são funcionários da entidade, né, e que pode ser expandido para as prefeituras, pode ser expandido para as cidades, né, porque é incrível, assim, tem muita pessoa que precisa de um trabalho como esse e às vezes não tem porque não existe nenhum projeto naquela cidade, naquele ambiente. Bom, vamos lá. Ronaldo, deixa eu só agradecer o pessoal que está entrando aqui, senão depois a gente não dá conta, hein? Adriana Ah, Júnior, legal. Adri, doutora Adriana, beijo no seu coração enorme. Obrigado por estar proporcionando isso Verdade. aí, viu? Obrigado por existir, mulher. Muita luz para você. Denis Albert, presidente do Muleta Neles, lá em Taubaté. Gente finíssima, tá fazendo, tá brilhando pra caramba. Esse cara aí também é atleta. Ele é jogador de basquete, entre outros atletismo. E, cara, esse cara aí juntou com o Beto, que é outro cara de uma associação lá. Os caras estão levantando Que a legal. associação com piscina, com tudo lá. Meu irmão, Olha aí, Taubaté, é isso, é isso. eles, hein? Parabéns. É, Alex Almeida já mandou aqui. Esse é o cara, eu apoio o Ronaldo. É isso aí, Alex. Tem que apoiar pessoas como esse cara aí. Parceiro. Fantástico, ativista. Ele tá falando um pouco aí a história aí. A gente tá fazendo mescla de público, né? Ele tem o público dele, eu Uhum. o meu. E a gente, os públicos, poder conhecer o que a gente vem fazendo pela pessoa com... O cara É, é fantástico mesmo, tá falando em esporte. Super apoio pessoas como você, meu irmão. Eu acho que o que falta é isso mesmo. Pessoas que têm uma mente esclarecida sobre o que é o tema pessoa com deficiência, que tem um entendimento que tem que ter isso dentro do governo e a gente não tem que ser exato. fardado a ser levado a política que tem hoje em dia. Se a política tem hoje em dia tá lá, é porque a gente permitiu tá lá. Então, assim, vamos Exato. escolher, pessoal, pelo menos aqui em Osasco, eu prego para todo mundo isso. Vamos mudar as 21 cadeiras dos legisladores, que são os vereadores, né? E o Vereadores. prefeito, eu acho que assim, se ele tiver competência, ele vai ser reeleito, se ele não tiver, não vai. E eu acho que o dever do legislativo é se cumprir a fiscalização. Então, o dia que isso Exato. acontecer, eu acredito que projetos como o seu, Ronaldo, vai acontecer dentro da Uhum. prefeitura, dentro do governo, dentro dos Exato. ministérios. E vamos falar um pouco Perfeito. mais, cara. Fala um pouco mais do seu livro, tô curioso. Não, peraí, só voltar aqui rapidinho. Fique à vontade. É, Adriana colocou aqui para dar visibilidade à causa, é isso mesmo. Você é firme e forte, a gente junto dá mesmo essa visibilidade. Alex, obrigado por acompanhar. Colocou aqui, é isso mesmo, vamos para cima. Adriana colocou aqui, a educação super importante, Adriana. Denis, juntos chegaremos lá. Meu irmão, te ilumine. Deus é forte e você vai chegar assim. Fernandes Chan, Fernandinho Inclusão. Meu parceiro, Fernandinho, inclusão, tá aqui a camiseta. Inclusão na Aí, ó. rua. É uma bandeira nova aí que está sendo erguida aí. Também uma bandeira de ativismo, vem no mesmo patamar, na mesma época. E quanto mais bandeira defende a causa da pessoa com deficiência, melhor. Hoje eu não pus Exato. a bandeira muleta neles, justamente para isso, para poder Uhum. divulgar a bandeira do meu amigo. Eu gosto, é bem isso mesmo, eu não gosto de egoísmo, sabe? Ah, minha bandeira é melhor do que a dele. Nada. Quanto mais, É isso melhor. aí. Quando ergue as bandeiras assim, ó, e tem um monte de bandeira, isso prova que É. tá sendo causa e efeito que fala, né? Tá acontecendo. Vamos lá, Exato. ele colocou aqui, transformar o ambiente para inserir na prática esportiva. A burocracia mata o sonho, meu irmão. Por isso que eu chamo ele de Exato. mestre. É verdade, tem que desburocratizar isso mesmo e levar para o âmbito do governo. Tá certo, meu irmão, mandou bem. É. Dri Lopes colocou aqui. Pois é, devemos cobrar acessibilidade e pessoal capacitado para receber as crianças. Também concordo, Dri. Exato. Verdade, não tem, são muito poucas que tem. E aproveitar pessoas como o Ronaldo aqui, que é um mestre na área, não para pegar ele e colocar ele numa sala. Pegar ele e colocar ele como gestor, colocar ele como uma pessoa, formar outras pessoas. A gente não pode limitar um Uhum. mestre dentro de uma sala. A gente tem que limitar o mestre no conhecimento que ele tem. Cada um tem o seu limite.
e não a gente limitar ele próprio. Então, eu acredito que um mestre desse tem que estar formando outros mestres, outros. Tem que Exato. estar no governo, meu irmão. Tem que tirar um podre e pôr um Eu, limpo igual você. Deixa eu só terminar, que Nelson, tem muita coisa aqui. fica à A vontade, Adriana vamos colocou lá, aqui, leia a ó. turma aí. Faz quantos anos, Ronaldo, que está trabalhando? Quando o Ronaldo está trabalhando com inclusão? Ronaldo, pode perguntar para a gente? Ó, faz quantos anos, Ronaldo, que você trabalha com inclusão? Legal. Bom, vamos dizer que 15 anos, praticamente 15 anos, né? E tive a oportunidade de conhecer esse projeto, como eu falei, lá dentro do SESI, né? Onde eu trabalhei aí por esse período. É, então, a gente começou do zero esse projeto, né? Através de uma pessoa que eu não posso deixar de citar aqui, que é o nome é Ronaldo Oliveira, né? O Ronaldo Oliveira, para você ter uma ideia, foi o precursor do vôlei sentado aqui no Brasil, né? Ele trouxe a modalidade e é um cara entusiasta, né? Um cara que, para você ter uma ideia, coloca os objetos dentro do seu carro para levar as pessoas para praticar atividades, né? E trabalhando junto, eu fui conhecendo as modalidades, né? Que ele foi me passando, foi me ensinando, como você falou, nós precisamos de pessoas que multipliquem isso, né? São, mestre. Tocou o telefone aqui, acho que alguém estava me ligando. Mas, Não, como eu então, estava é igual falando, né? aqui. Só, só Já um adendo, desliguei aqui. você falou uma coisa sobre o vôlei sentado. Em Osasco, Sim, o único esporte adaptado que tem no município é o vôlei sentado, o vôlei adaptado, cara. É o único que perfeito. E tem é aqui na cidade. sensacional. Mas, não, na verdade, assim, é o que eu falei, é o que eu falei, é terapia, né? É terapia, Exato, não é exato. É uma só esporte. modalidade que abrange principalmente a questão física, né? A pessoa que às vezes nasceu, né, uma questão congênita ou sofreu um acidente, por exemplo, que ela pode, através do esporte, encontrar um outro rumo, né? Uma vida nova, vamos dizer assim. Mas, então, como eu estava dizendo, há 15 anos que eu trabalho diretamente com projetos, né, como gestão desses projetos, então gestão de equipe, formação de pessoas, né? E dentro da docência do ensino superior, com a matéria Fundamentos da Educação Inclusiva, aonde eu preparo professores para trabalhar com as pessoas com deficiência. Então, colocar lá uma sementinha na cabeça deles que eles são capazes de ensinar as crianças, né? Tanto as com deficiência ou também aquelas que não têm deficiência, para respeitar mais as pessoas, para realmente fazer a inclusão acontecer desde pequeno. Porque eu acredito muito na questão da educação, ou seja, para a gente mudar a cultura, né, do nosso país, para nós mudarmos essa realidade, o investimento maior tem que ser na educação, né? A gente está passando um momento tão difícil agora com a pandemia e a gente está vendo todas as dificuldades, né? E a educação acho que nunca foi tão falada, né, nesse âmbito, né, da dificuldade agora do professor de ensinar pela questão online, enfim. Não vamos entrar tanto nesses detalhes, mas o que eu quero dizer é reformular, é refazer, é mexer no que está sendo feito hoje, que não está dando certo, e essa é uma proposta, né? Mas para isso a gente precisa de pessoas, e as pessoas que vão fazer isso, eu acredito. Meu trabalho pode ser de formiguinha aqui, né? Em 10 anos, vamos lá, se eu formei 1.000 alunos que passaram na minha mão, esses 1.000 alunos que podem ser multiplicadores, né? Eu estou falando em 10 anos. Agora, como você falou, uma política pública que faça isso acontecer realmente mais abrangente. Existem muitas escolas, existem torneios já acontecendo, né? Mas não são em todas as escolas, não é uma coisa que acontece em nível nacional, vamos dizer assim. Acontece mais isolado, mais em algumas escolas, que é onde tem um professor que o coração dele bate diferente, e ele pensa, puxa, eu posso fazer a diferença. Então, se fosse uma coisa institucional, ou seja, ele tem que fazer, eu acho que aconteceria um boom, né, uma explosão dessa questão, como em grandes países, né, que são potências aí que trabalham essa questão desde lá da educação fundamental. Então, a pessoa já cresce com esse pensamento. E aí é menos preconceito, né, é mais empatia com a pessoa com deficiência, porque se não for o esporte, mas que ela possa seguir em frente seu caminho, dentro de uma profissão,
dentro de um trabalho nas empresas, mas ela precisa ser qualificada, né? Então, pode ser uma motivação esportiva que se transforme em uma motivação educacional e pessoal, por exemplo. Outra pergunta que eu tenho para você, Ronaldo, você tocou no berrante que você tem um filho também com uma deficiência, correto? Sim, Ele está no aham. esporte? Ele está fazendo Sim, ele esporte? faz, faz. É que Ô, agora com a meu amigo, pandemia, infelizmente. você acha que eu não ia perguntar isso? Eu falei, eu vou pegar ele de calça curta Ah, agora. Ele está no esporte, então. sim, sim. Desde os 2 aninhos. Começou ali quando a gente teve o laudo, né? A minha formação é educação física e pedagogia, né? Em formações superiores, né? Com algumas especializações. Hoje eu estou concluindo um mestrado na área de atividade física voltada ao esporte, com a formação de gestores, né? Então, é um comportamento, acredito que isso é um comportamento. E vai muito dos pais, né? Os pais que são os motivadores iniciais ali para colocar a criança no esporte, para fazer ela dar os primeiros passos ali. E a gente percebe uma questão de saúde envolvida, porque hoje os jovens, você pega de 5 jovens, só 4 não fazem nenhuma atividade física, apenas um faz atividade física regular. Então isso é um dado também alarmante, né? Porque a gente vê as questões do sedentarismo, obesidade, pressão alta, diabetes se alastrando, né? Então, a gente está falando mais da questão da pessoa com deficiência, mas é uma questão de saúde pública geral. O esporte, aliado à educação, é uma ferramenta de construção, né? E nosso país aí deu os maus exemplos, né? Teve uma oportunidade muito grande nas mãos, teve Olimpíadas no Brasil, Copa do Mundo, nós tivemos, né? Uma oportunidade muito grande, um investimento que foi feito, eu acredito que não foi feito da forma que era para ser feito, ou seja, investir na base, investir realmente numa coisa duradoura, né? Haja vista as arenas que estão por aí espalhadas, né? Que foram uma fonte de desvio de verba, enfim, é uma mentalidade diferente, eu acho que uma mentalidade de desenvolvimento que passa pela política, porque tem que passar. Quem não gosta de política vai ser governado por pessoas que gostam de política, que e aí eu digo assim, se você não gosta de política, pelo menos tome cuidado ao escolher o seu candidato, procure conhecer a história dele, procure conhecer o que ele já fez pela população, que projeto que ele já foi gestor, enfim. Não jogue seu voto fora, porque isso depois a gente tem um custo muito grande para resolver todos os problemas que vão acontecer com aquele ato impensado. Também tenho essa visão, você foi bem, eu acho que é bem essa linha de raciocínio. Eu acredito que é a linha de raciocínio de todo ativista, né? De todo militante. O problema da gente como ativista militante, muitas vezes a gente perde esse tato. De, não, gente... Não, eu odeio política porque é o seguinte, os caras roubam. Mas espera aí, meu Só irmão, rouba. mas você tá aqui brigando. Se não for um ativista igual a gente lá, pra tacar a caneta, a gente vai brigar aqui embaixo, ele vai assinar lá em cima, bicho, já era. Ronaldo, eu Exato. tomei tanto tapa na cara por conta disso, tanto tapa na É. cara, porque assim, vamos fazer, vamos conseguir, ó lá, saiu lá na imprensa, né, no IOMO, né, que aqui é o IOMO, imprensa Uhum. municipal de Osasco, aí sai lá, tal, tudo a licitação, aí você vai ver, cadê, meu irmão? Aí você vai procurar o Exato. vereador, não porque foi para a empresa tal, não, porque isso aí virou caso de Ministério Público. Cara, morreu aí, porque aí Exatamente. geralmente os caras fazem o esquema deles lá dentro, você como ativista não fica sabendo, porque muitas vezes... Enfim, e eu falei, cara, peraí, se a Perfeito. questão é essa, aí eu fui estudar ciências políticas, meu irmão. Eu vou fazer ciências políticas. Legal. Eu sou analista de sistema, né? Minha parte de formação é em cima de análise de sistema. A minha Uhum. primeira faculdade que eu fiz foi em esporte. Eu só entrei, Que por legal. isso. É porque eu era atleta, eu era Sim. confederado pela USP. E assim, não é porque eu sou mega inteligente, é que na época conseguiu se abrir uma brecha
para poder colocar algumas Uhum. pessoas com deficiência para estudar na escola de Legal. educação física. E aí, olha, eu fiz uma burrice, cara, porque eu era muito jovem. Eu era muito jovem, não tinha cabeça. E, Maturidade. cara, não tinha maturidade. Eu entrei, olha só, eu entrei lá e eu falei, cara, não quero isso pra mim. Minha mãe surtou, minha mãe falou, cara, como assim você passou na USP? Como que você vai. Eu falei, Nossa, não quero. No final das contas, não fiz nada, não entrei, fui ser atleta, treinei muito, tenho índice, eu acho que até hoje, deve ter lá os índices lá legal. da vida. E aí é o que eu falei, né? Fui pro ramo bancário e uma coisa que você falou, e é a pura verdade, cara. Eu, quando voltei a minha fase de atleta, tudo, eu comecei a me tratar no esporte, eu não via a hora de poder chegar no horário do treino e eu poder dar um mergulho e ser livre. Exato. Porque a pessoa com É deficiência isso. dentro daquela piscina fica livre numa cadeira de rodas. Era a minha É liberdade, isso. era aquilo Parabéns. ali, cara. E é isso aí. Olha só. Isso mudou. E uma outra pergunta, cara, fala um pouco da sua cidade, como que é a política pública Sim, aí, sim. como que é a política inclusiva, qual é o seu olhar Legal. como ativista? Bom, é, eu acredito que a cidade aqui, eu moro em Suzano, né? É uma cidade que existem algumas iniciativas, mas eu vejo que de uma forma isolada, né? A gente vê que, por exemplo, vai ter alguma competição, aí vai buscar atleta, onde é feito um trabalho para tentar levar para aquela competição e representar a cidade, mas um trabalho sólido, né? Um trabalho de base sólido, assim, a gente não vê. Eu acredito que é uma realidade da maioria das cidades, né? Porque talvez isso não é uma coisa que é vista como, vamos lá, que dá ibope, né? O que eu quero dizer, né? Então, eu acho que a população precisa se unir mais, né? Aqui eu vejo assim, por exemplo, se for uma pessoa, eu vou lá sozinho, bater lá na porta de um vereador, eu vou lá na prefeitura sozinho, levantar, fazer um evento ou mobilizar as pessoas. Eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Mas a partir do momento que eu uno as pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, e a gente tem um grupo aqui, né, que faz um trabalho muito bacana com as crianças com autismo, né, ao qual eu fui fazer parte, que é a Família Azul. Então é um grupo de pais que se une, né? E aí a gente tem um espaço, e aí a prefeitura cedeu um espaço em um ginásio que tem aqui na cidade, e às sextas-feiras, né? Isso antes da pandemia, durante aí um ano inteiro, a gente se reunia lá, fazia atividade com as crianças, brincava, conversava com os pais. Tinha um momento, né, onde essa união fazia diferença. E a partir daí, entre outras coisas, né, pela vontade dos pais de conseguir algumas terapias, de conseguir alguns atendimentos para as crianças que têm mais dificuldade, né? Então, através desse grupo, também mobilizei algumas pessoas para conseguir remédios para as crianças que têm autismo, né? Um remedinho chamado Respiridona, não sei se você conhece, né? Mas um frasquinho, ele custa em média R$ 90 e ele dura por cerca de 15 dias, né? Então a criança no mês inteiro tem que tomar 2 frascos desse remédio, são R$ 180. Tem família que não tem essa possibilidade, né? E a gente não tem aqui na cidade uma coisa que eu acho fundamental, era ter um centro que ajudasse essas famílias, né? A gente sabe que uma em cada 59 crianças tem autismo, né? No Brasil, estima-se que 2 milhões de pessoas, né? Então, é um número muito grande. E essas pessoas têm que se unir, porque elas se unindo, a possibilidade de você mudar uma realidade é muito grande. Como eu disse esse exemplo, eu sozinho lá batendo na porta talvez não vou conseguir, mas eu vou com uma cerca de 50 pais lá, eu vou ser atendido, né? Eu vou ser ouvido, e a partir daí começam a se mudar as coisas, né? Então, acho que não só em Suzano, acho que grandes oportunidades surgem a partir do momento da união das pessoas, porque vai ser difícil, né? Ter uma pessoa que se engaje realmente com uma campanha como essa, né? Falei alguns números aqui, mas a gente sabe que uma família com uma pessoa com deficiência tem uma série de necessidades, né? Aumenta o custo da família, né? Falei, dei um exemplo aqui do remédio, mas no caso do autismo, vamos parar para pensar.
a pessoa precisa de um trabalho de um fono, né, de uma fonoaudióloga lá, de um fonoaudiólogo que faça um trabalho, porque uma das questões que o transtorno do desenvolvimento acarreta é a dificuldade da comunicação. Então ela precisa do fono, ela precisa de um psicólogo para acompanhar o seu desenvolvimento, né? Ela precisa, no caso dos esportes, de uma terapia esportiva para ajudar ela no seu comportamento, na comunicação. Ela precisa de um terapeuta, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né, do psicopedagogo, enfim. E imagina uma pessoa, uma família que não tem uma condição para custear, né, tudo isso. E eu vejo na cidade aqui uma dificuldade em oferecer esse trabalho gratuito para as famílias, né? Então, um centro de referência para essas pessoas, para unir essas pessoas, seria uma coisa que eu acredito que em cada cidade devia existir. Então, você tem uma criança com autismo, puxa, aqui tem um centro que tem todas essas terapias gratuitas, tem uma piscina lá para fazer a natação, tem um professor qualificado, e isso ia ajudar muito o desenvolvimento dessas pessoas. A lei ia ser cumprida, vamos dizer assim, né? Tudo que está bonitinho lá na lei, escrito direitinho, ia ser oferecido para a população, mas é uma questão que ainda a gente está muito longe dessa realidade. Então, Ronaldo, na verdade, assim, eu, Adriana, neste exato momento, a gente está exatamente brigando por isso. Nós conhecemos um único centro de reabilitação, chama Centro Especializado de Reabilitação 4, né, que atende Uhum. as quatro tipos de deficiência, né, que é intelectual, É. física, auditiva e motor, alguma coisa assim. E Uhum. nessas quatro, atende todas as deficiências. É exatamente isso que você está falando. Tem núcleos lá dentro. Então, assim, um exemplo. Você está falando um caso específico, o autista, né? O autismo. O Então, autismo, no caso, um exemplo. lá vai ter um núcleo especializado que vai falar, olha, porque assim, também dentro do autismo não é que é um tratamento para todos. A pessoa tem que ter cabeça que assim, não é que ele é autista, vai ser um tratamento padrão para todos. Cara, tem Sim, o grau, tem o nível, enfim. exato, Cara, o exato, que exato. serve para um não serve para outro, por mais que seja no mesmo nível. Então, assim, são exatamente Uhum. pessoas como você que é mestre, que consegue identificar qual é o tipo daquela deficiência, bem assim, cirurgicamente falando. Então, eu e a Adriana, a gente É, está brigando na cidade feio para trazer isso, cara. Lá legal. de Araraquara para Vai dar Osasco certo. e espalhar para Nacional, né? Lá em Perfeito. Araraquara, atende 4.000 pessoas por mês, cara. Pasme. Nossa, olha só que sensacional. Direito à educação, direito à inclusão, na verdade, fisioterapia, é exatamente isso que você está falando. Lá dentro tem vários núcleos, então Áreas. cada ponto cuida do seu ponto específico. Ninguém Uhum. se mete no seu, tipo assim, dá para tratar esse aqui Legal. igual. Não existe lá isso, tá? E um custo Perfeito. muito baixo, cara. Gasta-se, ainda você está sentado aí, né? Tô sentado. Cara, gasta 4 vezes menos que a ACD. E a ACD não trata todos esses Caramba. tipos de deficiência. Sim. Gasta É seis possível, vezes né? menos que a PAI. É possível, né? Pô, a ACD É de possível. Osasco, por exemplo, a ACD de Osasco demora de 8 meses a 1 ano e meio para você pegar o kit cadeira de rodas. O kit cadeira de rodas, Puxa. o cara assim, o cara ele tem uma deficiência ferrada. Então vem 3 cadeiras de roda. Vem a Tá. motorizada, vem a cadeira manual, que é para você, às vezes não dá para levar motorizada, você leva manual, e uma cadeira de banho. Ou seja, eu parei Certo. deficiente hoje, vai, tô andando de motinho lá, bem, pau, quebrei a coluna. Bicho, de Nossa. 8 meses a 1 ano e meio para eu receber um kit Nossa. desse. Para eu Imagina. começar para eu começar a fisioterapia na ACD aqui, você vai para a policlínica, tem todo um processo, uma triagem que eles chamam, né? Aham. Só que a triagem, cara, você que tá, desculpa o termo pejorativo, tá? Perdão também, Tá. eu não gosto, mas Mas é para impactar. Desculpa, mas você é aleijado, tudo fudido, meu chapa. Você não vai conseguir eu sei do ir que você para tá falando. Cara, não dá.
O povo tem que ter ciência que certo. não dá para o cara ir para CRAS, não dá para ir para a policlínica, para depois ir para a CD. O cara é exatamente o que o É, Ronaldo pregou aqui em cima. O cara ele tem que ir num lugar, ele tem que ir num lugar e ser tratado ali, ele tem que sair dali redondo. E é, outro índice, tá? 60% das pessoas que têm, 60% das pessoas que têm qualquer tipo de deficiência física, ou mental, ou intelectual, seja qual for a deficiência, aham. ela não tem alta, Ronaldo. Ela vai depender disso Não aí a vida tem, inteira, irmão. Não tem alta. exatamente, é para A sempre. ACD, a ACD, a ACD, eles olham o seu caso. Se é um caso, por exemplo, é um caso de autismo severo, com um grau alto, que eles precisam de uma fisioterapia, cara, eles te mandam para casa da cucuia, eles te dão alta e você não consegue tratar mais seu filho lá. Simples assim. É, Aí pergunto eu, para onde que manda? Você é um não cara tem, não tem. igual, você é um cara legal, você é um mestre, você tem uma condição, tanto intelectual, É, graças a você Deus, vai dar né? um jeito. E aquele mãezinho, aquele Exato, país que não tem raciocínio para isso, aonde que leva? exatamente. Quando um paizinho, uma mãezinha de deficiência, mãe, eu fui ser ativista e fui fazer política para pessoa com deficiência, depois que Uhum. perdi minha mãe, que era minha tutora, cara. Vou falar para você, para onde que Nossa, manda a pessoa com deficiência que não tem condição, que não tem família mais? Aonde que essa pessoa com deficiência fica? Ela está sendo bem tratada? Então, assim, tem que começar, cara. Tem que começar a fazer essa exato. junção, Re- juntar Ronaldo, refazer, né? juntar Adriana, juntar Nelson, Fernandinho, juntar Denis, meu, juntar todos aqueles que faz pela política da pessoa com deficiência, montar É, gamas de pessoas, né, colegiados de pessoas e fazer isso, irmão. Começar a implantar exato. dentro do governo o que a gente precisa. Nada por nós sem nós. E vamos para Legal, cima. né? Ronaldo, queria que você falasse um Pode pouco do usar. seu livro, irmão. Mudar um pouco o tema, Ah, falar um pouco do livro. tá bom, vamos lá. Vamos falar de desenvolvimento humano também. O livro está aqui, ó. O nome do livro é Não Seja Vazio, tá? Vou deixar ele Sucesso, aqui. fantástico, Foi fantástico. muito legal, cara. Esse livro realmente está abrindo muitas portas aí para mim, profissionalmente, né? É, mas acho que o mais importante é assim, as pessoas que estão lendo estão dando um feedback positivo, né? Que tem uma mensagem positiva. Muitas pessoas disseram assim, puxa, Ronaldo, mas você escreveu esse livro por causa da pandemia, né? Tem uma pegada do autoconhecimento, ele tem uma pegada do planejamento de carreira, do network, né? Que são coisas que nós estamos vendo a todo momento, né? Eu comecei agora durante a pandemia a lecionar numa outra faculdade. Eu trabalhei nessa faculdade, conheci algumas pessoas que trabalham nessa faculdade há 10 anos atrás. Então, falando da importância do network, né? Falando dessa questão de que por onde a gente passa, nós fazemos gente nas outras pessoas. E essas pessoas nos recomendam, essas pessoas lembram da gente, porque a gente faz um trabalho de qualidade, né? Então, não seja vazio, o tema pode ser um pouco pesado, fala, puxa, mas, né, não seja vazio. Tem aqui na capa do livro fotos aí de atividades, né, que recomendam uma vida mais plena, vamos dizer assim, que a gente sabe, com todos os desafios que a gente tem no dia a dia, a gente às vezes precisa de uma mensagem positiva, de uma palavra amiga, né? E eu conto ali através de histórias, de vivências, né? E tem uma que eu gostaria de compartilhar com você, não sei se você já teve contato com o livro, né? Mas gostaria de te contar, finalizar com essa questão que a gente está comentando aqui. Bom, o Nelson deu uma. Acho que saiu um pouquinho, mas daqui a pouco ele volta. E eu conto para vocês a história de um aluno meu, né? Que é o Caio. O Caio, ele foi meu aluno da Faculdade de Educação Física. E em uma das aulas lá, ele tava ali participando da aula e debruçado em cima da carteira, meio que não prestando atenção, dormindo na aula, vamos dizer assim. E ao terminar a aula, fui lá conversar com ele, comecei a entender um pouquinho mais
a vida dele, a história dele, as dificuldades, né? Que ele trabalhava à noite, vinha para a faculdade de manhã e assim me encantei, né? Pela história, pela superação dele e tal. Na onde eu trabalhava na época, né? Teve uma oportunidade de um estágio e o Caio, né? A gente deu a oportunidade para ele fazer um estágio lá com a gente. Ele deixou esse trabalho que ele trabalhava na madrugada. Enfim, o Caio desenvolveu muito, foi campeão brasileiro, campeão paulista, viajou muito e hoje ele atua pela prefeitura de Barueri, ó, pertinho aí, né, de vocês, pertinho aí de Osasco, com um projeto para desporto. Então ele hoje ele é o responsável por a modalidade da bocha, né, que é a bocha adaptada, é uma modalidade que ele desenvolve, mas ele atende muitas pessoas, ele treina. Agora na pandemia ele me manda os vídeos, o pessoal treinando em casa, fazendo competições online, então é muito bacana. E essa história está lá no livro, né? Essa história é contada com mais detalhes, né? Aqui eu contei rapidamente, mas é bem bacana, Nelson. Então fica essa mensagem, né? Tem várias histórias de superação no livro e também a trajetória, né? Que que eu tive aí com esses 15 anos trabalhando com o serviço social da indústria, fazendo um trabalho de qualidade de vida dentro das empresas, tá? O Nelson deu uma caidinha aí, pessoal, deu uma saidinha, vou ver se eu encontro ele aqui novamente. Vamos ver se ele está voltando aí para a nossa conversa. Nelson, eu fui contando Tem. história aqui, cara. Eu tava escutando então, travou tudo aqui, cara. Porque assim, Normal, cara, acontece. é porque assim, eu vou compartilhando daqui, né? E aí chega uma Tá. hora que eles me travam, né? Só que na hora Ah, que eles me entendeu. travaram aqui, eles já deram uma sacaneada, já. Eles já travaram tudo aqui, tive que sair e voltar. Travaram tudo. Mas eu tava Legal. Não sei escutando. se você... Mas, assim, eu acho que escrever, né? Você acaba deixando um legado, né? Porque um livro ele vai ser eterno, né? Para quem consumiu o livro, para quem lê o livro, né? E as pessoas que fazem parte, né, desse livro têm histórias de superação que são tremendas, assim, que cabem para qualquer pessoa, né? Então não seja vazio, é fazer com que as pessoas encontrem dentro dela aquilo que pode deixar ela mais feliz, que possa deixar ela ser extraordinária, né? Que ela possa realmente evoluir como pessoa, né? Evoluir como ser humano, ajudar outras pessoas, porque a gente está aqui só de passagem, né? E essa passagem é muito rápida. A gente está num momento pandêmico aí que acho que outros valores vieram mais à tona, mas principalmente acho que o sentimento do amor, né? Do amor às pessoas, amor à profissão, amor àqueles que estão perto de você, a família, estão sendo valorizada, né? E que tem que ser sempre. Então a gente lá no livro colocou essas histórias. Eu tenho a participação de um amigo, o professor Douglas de Mateu, não sei se você já ouviu falar, né? O professor Douglas de Mateu é um coach aí renomado, né, vamos dizer assim. Tem um instituto também chamado IA Performa, que ele forma outros coaches, né? Eu tive a oportunidade de estar fazendo um curso com ele e se tornou um amigo também que traz uma mentalidade de desenvolvimento, ou seja, um caminho que se você gostar, você pode seguir com exemplos, com dicas, e que se você também não tiver interessante ou que você leitura, mas que você se aproprie de conhecimentos importantes, vamos dizer assim, para o seu dia a dia. É isso aí. Professor, vou te chamar de professor, cara. Desculpa, Fique à mas eu vontade. acho que o seu legado é ser chamado de professor. Tô vendo. Eu vou te chamar de professor até porque várias pessoas aqui estão te chamando de professor, tá? Vai além, mestre. Tá, Eu acho que o professor é a sua figura. E vou começar a ler algumas coisas aqui, cara, porque senão o pessoal vai ficar chateado com a gente. Porque pelo que eu tô vendo fique à aqui, vontade. o povo tá bem aberto aqui, querendo perguntar, ó. Professor Ronaldo, quanto custa o livro e onde que adquirimos? Legal. Bom, A hoje está em pergunta todas foi as a plataformas. pergunta foi do Michel. Legal, Michel. Obrigado pela pergunta. Bom, o livro está nas lojas digitais, nas grandes magazines aí, até no Mercado Livre, outro dia eu estava vendo lá, tem o livro para vender, mas eu recomendo aqui o site da Livraria Leitura, que é uma livraria aqui de Mogi das Cruzes,
e nós fizemos o lançamento lá, uma equipe sensacional, o pessoal tem um atendimento bacana se você ligar, né? Se você colocar na internet aí, no Instagram é @leituramoji. Então você acessa lá o Instagram, já manda uma mensagem, o pessoal vai te atender e o livro chega na sua casa, aí você não precisa nem sair de casa para receber. Se estiver aqui na região, vai lá, passa na livraria, fala com a Gabi, toma um café e vale muito a pena. Só frisando, Leitura Moji. Leitura Moji. Pessoal, quem quiser acessar, Isso. pegar lá o livro, o exemplar top, não seja... Vazio. Garoto, é isso daí. Vamos lá, vamos mais algumas perguntinhas aqui. A Antônia colocou aqui, perfeito. Lutar por mais lugares como grande exemplo de Araraquara. Bom, eu tento lutar mesmo. Araraquara, quem teve a gestão de Araraquara foi um grande mestre político meu, é um grande professor, doutor também. E ele, cara, o cara teve a ideia fantástica de fazer 10 mil habitações e zerar com... Ele zerou, no Araraquara não tem favela. Ele fez 10 mil. Sensacional, tá vendo? Ele fez 10 mil habitações, tirou todas as favelas e o assistência social lá é muito forte. Então, assim, o cara tá dormindo na praça, não tem essa de dormir na praça. Põe dentro da Kombi, leva para o albergue, trata. Tem algumas residências que eles fazem como se fosse aluguel, né? Um exemplo, putz, perdi emprego, perdi tudo, fui despejado, tô na rua. O governo lá não deixa na rua. Pega aquele cara, põe numa casa, acompanha ele, dá trabalho. Cara, tem cidade que manda para outra cidade, né? Pega o cara, põe na Kombi e manda para outra cidade. Não tem essa. Lá tem o próprio lugar para atender, para fazer, porque assim é bem complicado, cara. Pelo menos em situação de rua, cara. E aqui, assim, tá em situação de rua, você tá em situação de rua e vai ficar lá na rua. Lá eles têm justamente esse carinho, sabe, com a cidade. Não se criou esse tipo de... Falou tudo, carinho. Esse mau hábito de gestão, que é achar que tá tudo bem deixar o povo em situação de rua. E eu fui conhecer, na verdade, assim, eu nem fui ver nada disso. Eu fui para conhecer o Centro Especializado de Reabilitação, porque assim, cara, eu sou igual São Tomé e eu achei bom demais. Eu falei, você tá de brincadeira comigo. Eu achei coisa muito boa, mas bom demais, o senhor desconfia. Aí montamos lá no carro, um pessoal com cadeira de roda, Jace Guimarães, Fernandinho Inclusão, a Amanda na posição de secretária na época, montou no carro. Secretária aqui de Osasco, em mandato. Legal. Montou dentro do carro lá e a gente foi em Araraquara, conheceu o projeto. Cara, fantástico. Conhecemos o cara que administra lá e ele também acabou fazendo toda essa parte que a gente está fazendo, que é o Garlipe. E conseguimos trazer uma parte desse projeto já para Osasco, irmão. Foi uma luta muito grande, tá lá, uma parte formatada, né? Agora, assim, a treta é política, é bater na porta dos caras lá, e assim, chega de tratar a pessoa com deficiência como segundo plano. A gente quer... Coitadinho, né? A gente quer mesmo fazer por nós, entendeu? Vamos evoluir aqui, porque eu fico parando, aí já viu, né? A gente tem uma hora só, ô Nelson, é uma hora só que libera isso daí? Não, cara, aqui vai embora. A questão vai embora. Mais do que uma hora fica muito pesado também para assistir. Deixa eu só... A Divina, ela já tá mandando até para mim aqui no privado. Eu acho a pergunta dela, porque se a gente for ler tudo aqui, irmão, vai ser mais de 2 horas aqui. Isso complicado, Brasil, Suzano faz isso, coloca a Kombi, manda para Santos. Adriana coloca Santos, caramba. Bom, não citei nomes, aí, não falei nada, hein? Divina, eu não achei a sua pergunta, tá, Divina? Se você puder mandar de novo, você escreveu aqui, ó, posso fazer uma pergunta? Tá.
Aí eu coloquei, isso é complicado, Homem Brasil no Mercado Livre, então o legado dele é muito grande, é isso mesmo. É, a gente não ficar uma live Vamos muito combinar. longa, eu acho que é uma primeira live de muitas que a gente pode fazer. Vamos Sim, fazer considerações finais, cara, porque senão é o que você falou, vai legal, é estender verdade. muito e depois o povo É, não assiste. Até uma hora, o cara lá tá batendo uma xepa, tá jantando, ele põe aí na live e verdade. acompanha porque é um tema muito importante e interessante, que é o tema das pessoas com deficiência. Mas aí também Eu passou de queria. uma hora e eu acho difícil as pessoas ver tudo. Legal. Eu quis fazer referência aqui ao Ronaldo Oliveira, né? Que é um mestre para mim aí em termos de esporte adaptado, em esporte para desporto. E quero fazer uma referência também a uma pessoa sensacional que a gente perdeu agora na pandemia, né? Que é o Dirceu Pinto. O Dirceu ele foi campeão mundial, medalha olímpica, né? Uma pessoa sensacional. Ele era o diretor, coordenador, né? Do Paradesporto em Mogi das Cruzes e a gente perdeu ele aí agora durante a pandemia. Felizmente não deu para se fazer uma homenagem, né, pessoal, por todas as questões aí pandêmicas, mas é um cara que fez um legado, vamos dizer assim, deixou um legado, né? O Paradesporto em Mogi é uma quadra, né? Uma quadra esportiva que ele reúne várias modalidades, né? E as pessoas têm ali uma opção de esportes. Então tem basquete, cadeira de rodas, tem o tênis de mesa, tem a bocha, tem o vôlei sentado, enfim, junto com a Mônica, né? Pessoas que trabalham ali fazem acontecer e tem ali uma referência na cidade. Então é muito bacana quando você tem uma referência, como aqui em Suzano, o SESI de Suzano é uma referência em esporte adaptado, em esporte para desporto. Então, essas pessoas elas precisam ser lembradas, né? Essas pessoas precisam ser citadas, porque o trabalho delas é fundamental. Eu vejo que assim, eu estou desenvolvendo esse trabalho, né, mais na formação, muitos alunos aí participando, que me deixam honrado, né, de ter realmente passado pela vida deles e ter deixado um pouquinho também, talvez esse seja o meu legado, né, como eu contei a história do Caio, que está lá no livro e que hoje está fazendo a diferença na cidade de Barueri, né, e é um cara que merece também um dia um reconhecimento por tudo que está fazendo, né, é um garoto ainda, é jovem, então a gente precisa de pessoas que vistam a camisa, né? Que tem a hashtag aí muleta neles, ou que tem a hashtag não seja vazio, que façam ações pelas outras pessoas, né? Então a gente, puxa, não está podendo fazer muita coisa hoje. Ok, vamos juntar pessoas, vamos levar cesta básica para as pessoas que mais precisam, vamos doar sangue, vamos entregar máscara para as pessoas que estão andando sem máscara aí na cidade, podendo se contaminar, contaminar outras pessoas, enfim, pequenas ações. Eu penso assim, pequenas ações que se feitas sempre e sendo multiplicadas, a gente atende muitas pessoas, né? E a gente consegue, claro que mudando um pouco dessa realidade. É claro que cada um precisa fazer sua parte e às vezes dá trabalho, né? Fazer a sua parte dá trabalho, porque é mais fácil ficar cômodo lá na zona de conforto e tal. Às vezes você vai mexer com política, você vai mexer às vezes com pessoas que estão lá há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Chega a eleição, ela faz aquele corre, ela se movimenta, ela manda WhatsApp, ela faz mil coisas. Mas durante os outros 4 anos, né, 3 anos e pouco, o que ela faz? Você para para pensar o que ela fez realmente em prol da cidade, em prol das pessoas, como hoje nós estamos falando das pessoas com deficiência, mas em prol realmente da cidade. Então a gente precisa cobrar mais, a gente precisa realmente enaltecer aquelas pessoas que fazem, porque às vezes um elogio parece uma coisa simples, né? Mas você lembrar da pessoa, elogiar o trabalho que ela fez, é uma forma de ela continuar motivada, porque também as pessoas se cansam, né? Eu conheço pessoas que, meu, se cansa, puxa, já tentei, eu já falei e tal. Então, se juntar, se unir, como até o pessoal falou aqui, e eu também assino embaixo, a gente tem que se unir. Se for bater na porta do prefeito lá, uma pessoa só não vai fazer a diferença, mas se for 50 lá, a porta meio que vai balançar, né? E aí essas pessoas vão pensar realmente em mudar aquela realidade.
mas a gente precisa de união, a gente precisa de mais pessoas engajadas pelo aquele mesmo propósito, né? E é isso que eu pretendo, né? As pessoas que me procuram, que eu tento ajudar. Às vezes, se eu não consigo também, eu falo, puxa, tenta falar com essa pessoa, né? Porque talvez ela possa te ajudar mais do que eu. Então, é assim, acho que cada um precisa vestir a camisa e fazer a sua parte. É isso aí. Galera, eu tô no perfil do Ronaldo, mas tá compartilhado no meu perfil também, tá, É, pessoal? Muita gente também já veio me perguntar aqui, falando que muita gente veio colocar aqui na minha janela falando pra gente poder fazer outra live, cara. Acabou de pular aqui. legal, tá Meu, bom, bom, vamos sim. a live foi muito boa, muito legal, fluiu muito boa o assunto. Você é um cara fantástico. Eu Bacana. acho que a gente tem que fazer outra live aí, o pessoal já tá pedindo. Já veio dois amigos e falou, Vamos sim. cara, vocês falaram muito pouco, faltou muita coisa. Então, assim, pessoal, eu já me faço do Verdade, compromisso agora da agenda passa do muito rápido. Ronaldo. A hora que o Ronaldo falar aí, não, vamos embora fazer uma live. Ronaldo, eu não gosto de fazer nada muito combinado, irmão. Porque assim, É, eu já tenho uma constância em live. Então, como eu tenho essa constância em live, quando eu entro, o povo já ativa lá o sininho lá e já entendi, recebe, entendeu? entendeu? Então, assim, o dia, a hora, o local que você quiser, muito bem-vindo onde você quiser. Fantástico trabalho, meu irmão. Legal. Você falou uma coisa que é o que eu acredito e eu faço para deixar legado. A vida é muito curta, irmão. A vida é muito curta para a gente passar É. aqui nessa terra e não deixar um grão de areia para falar assim, ó, a gente passou aqui, entendeu? Parabéns, muito obrigado pelo que você faz por nós, por todos aqueles que te chamam de professor, que eu vi um monte de gente aqui. Tu deve ganhar É. presente pra caramba, meu irmão. Cara, o melhor presente é esse aí, é o reconhecimento, a amizade, né? E eu costumo falar nas minhas aulas, puxa, quem vai dar aula para o meu filho vai ser vocês, né? Se eu chegar lá, se estiver dando uma aula meia boca, eu vou ficar envergonhado, porque eu fui seu professor. Então, você tem que fazer o melhor trabalho possível, né? E graças a Deus aí, eu digo que eu tenho feito muitos amigos, né? Nessa questão da docência, já são aí mais de 10 anos, e por onde eu passo, eu faço amigos, né? Então eles me reconhecem, me cumprimentam, muitos já foram trabalhar comigo em projetos, às vezes projetos voluntários. Então é só agradecer a todos aí que participaram, que fizeram perguntas, assim, de alguma forma a gente não conseguiu ler a todos, né? Mas eu tenho certeza que de alguma forma a gente deixou alguma coisinha para eles hoje aí, um momento de pensar, né, um pouco mais nessa questão da pessoa com deficiência, na inclusão, é, real, né? Não só aquela inclusão, vamos dizer assim, é, entre aspas, né? A inclusão real, ela passa por uma mudança de comportamento, com mais empatia, com mais respeito e com ações. Se não tiver isso, não vai acontecer. É isso aí. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para Valeu, você. valeu. Obrigado. Excelente quinta-feira. E o pessoal que acompanhou aí, eu não vou ler. Gente, bombou muito a live, muita gente colocou nos comentários. Eu e o Ronaldo já tá pedindo desculpa de antemão. E a gente vai É, tentar fazer uma outra live aí, trazendo a legal. continuação, fazer uma parte 2 aí desse tema. Pelo que eu entendi, bem interessante, todo mundo aí acompanhando. Ronaldo, Tá ótimo. mestre, Obrigado. Valeu. nesse coração Um lindo, abraço. Valeu, cara. muleta neles. Curta, comenta e compartilha. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.